Estamos passando por uma crise inflacionária no Brasil. A última projeção que saiu, ela prevê uma inflação na casa dos 7% em 2021, né? Vai fechar 2021 na casa dos 7%. Então, inflação bastante elevada que vai furar com sobras aí o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, mas nós precisamos analisar tecnicamente até que ponto o governo Bolsonaro tem influência nesse processo aí, né? A oposição está batendo bastante e tal, mas em alguns aspectos o governo tem influência, em outros não. Vamos analisar aqui no vídeo. A inflação tem como causa diversas variáveis, mas as principais são dólar, crise hídrica e pandemia. Vou falar sobre cada uma delas aí e relacionar com o governo. Crise hídrica primeiro porque é a mais simples de explicar. Estamos passando por um período aí de estiagem e isso levou à necessidade de utilização das termoelétricas para produzir energia, e o custo para produzir com termoelétricas é mais elevado e esse custo é repassado para as contas de energia. Isso já aconteceu em outros momentos aqui no Brasil. Nesse aspecto aí, Bolsonaro não tem como culpar assim, Bolsonaro, porque ele assumiu em 2019, não tem como culpar ele por estiagem aqui no Brasil, pelo menos não nesse momento, né? Pandemia. Olha, a pandemia ela tem gerado inflação não apenas no Brasil, mas em outros países também. Isso é esperado, porque o que acontece? Com a pandemia, os governos de maneira geral, do mundo inteiro, aqui no Brasil, no caso, foram os governadores, né? Precisaram suspender certas atividades econômicas, sobretudo relacionado ao setor de serviços, né? Então, por um tempo aí, bares não puderam funcionar, bares, restaurantes, tal, shows, enfim. Isso gerou uma redução da oferta da economia, porque quando se fala de oferta não é só de mercadorias, né? Bens palpáveis, está na conta também os serviços. Então, redução da oferta de bens e serviços de maneira geral, sobretudo por conta do setor de serviços, né? E por outro lado, né, porque isso gera desemprego e tal, mas não houve uma igual redução da demanda, porque o governo entrou compensando com gasto público. Aqui no Brasil teve o auxílio emergencial e tal, outras medidas também, elevação do gasto público para poder compensar isso aí, tanto que o endividamento do público, né, foi para as alturas e tal, isso é esperado também. Isso tem um poder de gerar uma pressão inflacionária, né? Redução da oferta, mas uma segurada na demanda aqui. Então, isso aconteceu não apenas no Brasil, como eu falei, em outros países também, só que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, foi extremamente incompetente na gestão da pandemia, foi um desastre completo. Isso fez com que os efeitos da pandemia na economia fossem prolongados aqui no Brasil. Quando você vai para observar lá os países da Europa, por exemplo, eles estão bem mais avançados do que o Brasil no processo de resolução ou superação da pandemia. A gente está bem atrasado e isso é por conta da incompetência do governo. Então, nós tivemos aqui efeitos prolongados da pandemia por conta da incompetência do governo. Isso fez com que esse processo inflacionário que eu expliquei fosse prolongado também, ou seja, existisse por mais tempo e de maneira mais intensa, porque a pandemia aqui, os efeitos da pandemia, na verdade, estão durando mais tempo do que deveriam, por conta da gestão horrível do governo para lidar com a situação. Então, nesse aspecto, o governo tem sim uma influência direta. E a terceira variável aí é o dólar, que tem impactado em preço de combustível, em preço dos alimentos, enfim, vamos falar um pouco sobre isso aí, que essa parte é um pouquinho mais complexa. Olha, quando o dólar estava subindo, né, o dólar estava ficando caro e os juros estavam caindo, era fácil relacionar essa alta no preço do dólar com a queda nos juros, porque são variáveis que estão muito relacionadas. Porque quando há uma redução na taxa básica de juros, isso significa que a remuneração dos títulos da dívida pública vai ser menor, né? Está caindo a remuneração dos títulos da dívida pública. Isso faz com que esses títulos passem a ser menos atrativos para investidores estrangeiros, né, que trazem esses dólares aqui para o Brasil. Então eles olham para os títulos brasileiros e falam, não, pô, eu prefiro aplicar meu dinheiro em outro país porque os juros do Brasil está muito baixo e tal, e analisando os juros e também o risco de calote e tal, eu prefiro colocar em outro país. Então, quando os juros
a taxa básica de juros cai, a tendência é que exista uma certa fuga de dólares, né? E isso provoca uma alta no preço do dólar. Esse é um processo natural. Então, quando estava caindo os juros e o dólar subindo, essa relação, o raciocínio imediato, né, é de que o dólar está subindo, né, porque o juros está caindo e tal, e isso não está errado. Acontece que é o seguinte, o juros chegou a uma mínima lá, mínima histórica de 2%, né, a menor da história e tal, foi até uma coisa um pouco surpreendente, mas depois os juros começou a subir, hoje está em 5,25%, né, 5,25% a taxa básica do Brasil, juros, ou seja, subiu bastante e não teve uma resposta significativa lá no câmbio. O dólar continua na casa dos R$5. Baixou só um pouco com o aumento da taxa de juros. Aí você pensa, opa, então tem outra variável que está interferindo aqui. Então aí a gente passa a olhar outras variáveis. Taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, que é muito importante e tem uma grande influência também, porque quando os juros lá sobem, os investidores correm para lá e tiram dinheiro daqui. Isso provoca fuga de capitais de vários países, não apenas do Brasil, né? Só que a gente vai olhar a taxa de juros dos Estados Unidos, está estável, já tem um bom tempo. A taxa básica lá está 0,25%, entre 0 e 0,25%, já tem um bom tempo lá, tá taxa muito baixa e estável. Então, essa variável descarta, não é isso que está segurando o dólar brasileiro em um patamar elevado. Outra variável importante é o preço das commodities. O Brasil é exportador principalmente de commodities, então quando os preços estão elevados no mercado internacional, significa dizer que vai entrar muitos dólares no Brasil com a venda desses produtos. E a gente vai olhar os preços em 2021 e os preços são elevados. Estão elevados esse ano, inclusive tem analistas considerando, chamando de um novo boom das commodities, aquilo que aconteceu lá no segundo mandato do governo Lula. Ali meados de 2009, 2010, mais ou menos, muitos estão considerando o novo boom das commodities, ou seja, pela lógica, era para estar entrando muitos dólares no Brasil por conta desse fenômeno aí, mas não está acontecendo, né? O preço do dólar continua ali na casa dos R$5, então descartamos também essa variável para explicar o dólar num patamar, num preço elevado. Pelo contrário, é um fator aí que deveria estar derrubando o preço do dólar. Então chegamos à inevitável conclusão de que existe um componente político que está provocando fuga de dólares do Brasil. E esse componente político é instabilidade política aqui no Brasil, provocado pelo governo Bolsonaro. Estamos desde 2019 em uma constante instabilidade política provocada por ele, Bolsonaro e a sua equipe, né? Gestão horrorosa da pandemia, Bolsonaro coloca em xeque a urna eletrônica, inclusive ameaçando as próximas eleições, pede impeachment de ministros do Supremo. É uma lista gigantesca de coisas que, se fosse fazer aqui, elencar aqui o que vem acontecendo no Brasil desde 2019 para cá, né, a maluquice que tem sido esse governo aí, dava para escrever uma monografia. Então, é uma constante instabilidade política que nós estamos vivenciando no Brasil desde 2019, e instabilidade política gera incerteza no mercado. Incerteza é risco. Simples assim. E aí o investidor, ele olha para o cenário brasileiro e fala, eu vou botar meu dinheiro no Brasil? Não, o cenário lá é de incerteza política. Incerteza política gera incerteza econômica. Prefiro colocar meu dinheiro em outro país. É isso que está acontecendo. Isso está provocando fuga de dólares daqui do Brasil. Pois é, e esse dólar caro aí na casa dos R$5 tem influenciado os preços dos combustíveis. Os combustíveis estão caros, o diesel, gasolina, estão com preço elevado aqui no Brasil, muito por conta do dólar, né? Não apenas por conta disso, mas muito por conta do dólar. O dólar caro também tem influenciado na inflação dos alimentos, porque os defensivos agrícolas, boa parte são importados, né? Importar fica mais caro com dólar alto. E além disso, aumento do preço das commodities, né? Valorização dos preços das commodities, junto com dólar elevado, faz com que os produtores prefiram vender lá fora do que vender aqui dentro. Gera uma escassez aqui dentro, os preços dos alimentos sobem aqui. O povo brasileiro está colhendo então as consequências por ter apertado 17 na urna lá em 2018.
Será que precisa levantar uma plaquinha escrito assim, eu avisei? Será que precisa? Acho que não, né? Pois é, o pessoal fala tanto de Cuba, de Venezuela, não, vai para Cuba, vai para Venezuela. Pois é, e se continuarmos com o Bolsonaro no poder, o caminho é justamente esse, o Brasil virar uma Venezuela. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha aí bastante esse vídeo.